Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 42 no livro de Josué. Estamos agora iniciando o capítulo 14. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 e essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num e o chefe dos clãs da tribo dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia, a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagem para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Glória a Deus pela leitura da sua palavra, amém? Então nós estamos agora iniciando o capítulo 14, estamos dentro do cenário ainda agora da divisão da terra, né? Do capítulo 1 até o capítulo 12, o livro de Josué narra a conquista da terra de Canaã. E a partir do capítulo 13 até o 22, nós vamos ver aí a distribuição dessa terra. Entrando agora no capítulo 14, fica muito claro através do versículo 1 aí que o Senhor então já tinha deixado ordens de como fazer essa divisão, de como fazer a entrega dessa terra, né? Também o texto fica muito claro e ele deixa uma ênfase muito grande para o povo levita, para a tribo de Levi, né, que tinha aí o sacerdócio, e que eles não receberam terra nessa divisão, mas foi dado a eles, concedido a eles, como o texto nos narrou aqui, cidades com áreas de pastagem para os seus gados. E isso foi dado aí aos levitas. Também o texto aqui ressalta o contexto aí das 2 tribos e meia que ficaram, né, do outro lado do Jordão, a leste ali de Canaã. E essas tribos já tinham recebido essa terra por herança das mãos de Moisés, e aí agora as outras 9 tribos e meia estariam tomando posse agora, recebendo a herança já na terra de Canaã, né? Então o texto deixou essas partes bem claras, né? E agora vamos aí ver as reflexões, né, de 1 a 5 aí, do versículo 1 ao versículo 5. Tem bastante coisa para nós estarmos aqui, né, absorvendo desse texto, é muito importante. E eu queria, primeiramente, fazer um olhar para a pessoa de Deus, né? O que esse texto deixa muito claro é que Deus está no controle de tudo. O livro de Josué, olhando de uma forma mais macro, né, ele fala então da conquista da terra, e lá na conquista a gente vê que Deus é que conquistou a terra. Israel ali trabalhou ao lado do Senhor, Deus acionou ele quando foi necessário, mas quem conquistou a terra com ações sobrenaturais foi o Senhor. A travessia do Jordão ali, né, a seco, a gente vê a mão forte de Deus, a gente vê um Deus no controle da história. Isso é grandioso. E quando a gente vem para essa outra metade do livro de Josué, a partir do capítulo 13, que já fala agora da entrega da terra. Aliás, tem um tempo que se passa aí, Josué aqui já está com a idade avançada, como nós vimos nas reflexões anteriores. Josué já está com uma certa idade. E aí o Senhor agora já tinha deixado lá atrás toda uma ordenança como fazer a distribuição dessa terra, né? Mas a gente também, olhando esse texto, né, que ele complementa o restante do que está sendo narrado no livro de Josué, a gente consegue ver um Deus que fez promessas e agora cumpre a sua promessa. A forma como Deus trabalha é grandiosa. Então fica muito claro que Deus é dono da terra, Deus é dono de tudo, Deus é soberano, está sobre todas as coisas. E nós, como homens e mulheres de Deus, ao entendermos isso, vamos dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então, se a terra é do Senhor, o Senhor também administra isso como Ele quer. Isso é outra coisa que precisa ser trabalhado nos nossos corações, né? Porque muitas vezes muitas pessoas não são gratas pelo que recebem do Senhor, ou já tem aquele mau hábito de olhar o que o outro está recebendo, o que o outro tem, parece que o do outro é melhor, e fica triste, angustiado, fica, né, para baixo por ver todo esse cenário acontecendo, achando, né, na sua justiça, na sua ótica, que devemos receber tudo, mas não é assim. Deus, como nós temos visto, Ele está no controle da história.
E ele dá a cada um conforme a sua vontade. Isso é tremendo. Então, olhando agora para a pessoa de Deus, a gente vê todo esse poderio, essa soberania de Deus. Aqui nesses 5 versículos, então, fica tudo muito claro, como Deus já tinha orquestrado tudo, já tinha deixado todas essas ordenanças. Deus, e daí já demonstra que Deus é um Deus que conhece o futuro, que sabe de todas as coisas. Ele já tinha deixado já toda uma ordenança que veio de Moisés e agora chega até Josué, a forma como tudo ia acontecer. Era Deus trazendo aí, né, mostrando aqui que ele já conhece todas as coisas, que nada foge ao controle do nosso Deus. Então, se tudo é do Senhor, ele dá a nós, a cada um de nós, como ele quer. E aí você já pode trazer isso para a sua vida espiritual, os dons, né? Às vezes um tem dom de profecia, outro tem dom da palavra, outro tem dom do ensino, outro tem dom de misericórdia. E Deus administra as coisas espirituais como ele quer. Deus administra as coisas físicas. Tem muitos cristãos que vão ter casa própria, vão ter veículo próprio. Outros não vão alcançar esses benefícios, mas todos nós somos abençoados por Deus, todos nós somos guardados por Deus. E em tudo, como diz a palavra do Senhor, temos que dar graças a Deus. Então, quando a gente olha esse poderio, a gente sabe que todo o movimento de Deus, todas as coisas que nos cercam, estão dentro de um projeto, de um projeto universal. E nós temos que, então, com os corações abertos, aceitar essa soberania de Deus sobre as nossas vidas e ser gratos a Deus e ser felizes por fazermos parte dessa história. Isso é tremendo. Então a gente vê isso muito claro aqui, esse poderio de Deus. Olhando para nós agora, né, como povo de Deus, veja bem, se Deus é dono de todas as coisas, o que resta a nós? Qual o entendimento que tem que estar na vida cristã? Que nós somos mordomos da coisa de Deus, nós não temos nada, nós não temos casa, nós não temos carro, nós não temos condição financeira nenhuma. Tudo que temos é do Senhor, que nos concede, e aí nos coloca diante de uma grande responsabilidade, administrarmos isso de forma sábia, administrarmos tudo isso com prudência. Se você tiver esse entendimento, essa maturidade como cristão, que tudo que você tem vem do Senhor, primeiramente você vai ser uma pessoa grata a Deus, né? Você vai entender que Deus move muitos mecanismos, muitas engrenagens para que as coisas que tiverem que chegar até você, até mim, vão chegar em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Então, nós estamos aí com o título, então, de mordomos. Nós temos que cuidar bem. Se Deus te deu uma família, cuide bem dessa família. Se Deus te deu uma esposa, um marido, cuide bem do seu cônjuge. Se Deus te concedeu esse trabalho, essa profissão, cuide bem dessa área que Deus te deu, lapide isso, trabalhe com honestidade, trabalhe com louvor a Deus, com agradecimento a Deus, e com certeza nós vamos ter lá na frente uma recompensa grandiosa. Então essa é a nossa missão. E se Deus é dono de tudo e nós somos mordomos dessas coisas, de tudo que o Senhor tem nos concedido, então há um controle na história aí. E é importante para nós, e o bom desse texto é que ele deixa isso muito claro. Na hora da distribuição da terra, o Senhor usa que ele se comunica conosco através de Josué, Eleazar, que é o sacerdote, que é o filho lá de Eli, né, da linha sacerdotal, e nós temos também aí os líderes das tribos, né? Os cabeças da tribo. Então veja bem, olhando para esse cenário, a gente consegue entender também que Deus, ao se comunicar conosco, ele usa várias esferas, ele usa vários níveis aí de lideranças. Então veja bem, Deus poderia, ele mesmo já ter ordenado para Moisés, ou já deixar isso escrito de alguma forma, ele poderia ter usado só Josué, ou só Eleazar, então, mas não, ele acabou, ele entregou essa terra de uma forma onde ficou bem claro que ao usar essas esferas para se comunicar conosco, para entregar as heranças de Deus às nossas vidas, nós precisamos estar muito atento a isso, porque cada um deles representa alguma coisa. O Josué representa ali a liderança, o homem preparado para a guerra, mas Eleazar, ele representa o que? Ele representa aí
a questão do sacerdócio, representa aí Eleazar a parte espiritual. Então a gente vê toda uma parte física, toda uma parte de ganho de conhecimento, de preparo, que está ali do lado de Josué. O povo teve que se preparar com a arte da guerra, teve que exercitar, teve que fazer grandes coisas. Isso no mundo físico. Eleazar já tem a representatividade aí da coisa espiritual, do homem que ouve a voz de Deus, do homem que é comissionado por Deus, do homem que traz o reino de Deus, a vontade de Deus aos nossos corações, por que não dizer a vida, a realidade da vida aos nossos corações? E depois tem a liderança, os clãs, aí são os governos que estão acima de nós. Só de olharmos para essas esferas onde Deus se comunicou, a esses vários níveis aí de liderança, para poder para que a bênção de Deus chegasse até o povo de Israel, a gente consegue perceber aí claramente, né? Outra responsabilidade que temos. Nós temos que não somente honrar isso, mas temos que entender que tudo que está se movendo ao nosso redor está no controle de Deus, e Deus usa essa liderança. Deus não vem entregando a bênção direto para a sua mão ou para a mão de outro. Há todo um princípio. Deus deixa caracterizado a liderança, e já vem através da sua palavra que nós temos que ser submissos a essa liderança, nós temos o dever de orar por essa liderança. E aí nós vemos essas formas de governo aí, de liderança representado nesse texto. Né? E nós vamos entender claramente. Então, é correto sim que você ore pelo governo, independente se não é o governo que você votou, se não foi aquele que você elegeu, mas a nossa obrigação é orar pelos nossos governantes, os nossos líderes, os chefes, aqueles que nos coordenam no trabalho, a nossa liderança na escola, os professores, diretoria, e dentro da família, há toda uma hierarquia dentro da família, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, né? E aí, nós, ao percebermos essas autoridades, e Deus usa essas autoridades para que a sua bênção nos alcance, nós temos um compromisso, nós somos devedores dessa autoridade. Então, muitas vezes, a pessoa é até cristã, está ali andando nas coisas de Deus, mas desrespeita o pai, fala mal do governo, fala mal do marido, fala mal da esposa, fala mal do patrão, fala mal do chefe, a vida dele amaldiçoando um ao outro. E dessa forma a gente percebe que todo esse aprendizado é deixado de lado, que a palavra de Deus, as coisas que Deus revela a nós por meio da sua palavra, isso aqui é um cenário lá do Antigo Testamento, está lá no meio do povo de Deus, mas o que nós estamos aqui compartilhando são princípios, esses princípios são eternos, esse princípio você vai encontrar na palavra do Senhor, que diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Talvez você não tenha a liderança que você quer, talvez você não tenha os pais que você sempre quis ter, talvez você não tenha o professor que você queria ter, o governo que você queria ter, mas saiba que Deus, ele atua por meio dessas esferas de liderança, e por meio deles a bênção chega até nós, né? Só abrindo aqui um adendo, eu sempre tive essa consciência, né? Ganhei isso ao longo da minha vida acadêmica, da minha vida escolar, que os professores ruins, aqueles professores que pegam no pé, que cobram, que dão muito trabalho, que constroem provas difíceis, né? E que parece que tornam a nossa vida mais difícil no mundo acadêmico, são com eles que nós aprendemos muito mais. Né? São esses professores que a gente percebe que são mais compromissados, são mais, né, ali com a questão da educação, e é da onde a gente mais aprende. Então, independente do cenário aonde você esteja vivendo, quais são as lideranças que estão acima de você, saiba que como mordomo de Deus, isso também faz parte da mordomia. Você tem que zelar por essas lideranças. E estar atento, porque Deus pode te alcançar com as bênçãos, com a herança, né, dele em nossas vidas através disso. E esse texto deixa muito claro. Deus aí usa, então, Josué, Eleazar e os líderes das tribos para fazer a distribuição da terra, para entregar a bênção ao povo de Deus. E isso é maravilhoso, né? Isso é tremendo, a ordem como Deus fez todas as coisas, a gente vê aqui nesse cenário. Eu espero que você, dentro dessas reflexões, consiga entender
e que isso cresça no seu coração, que o nosso Deus ele é soberano, que por mais negativo que as nossas leituras tenham de qualquer cenário das nossas vidas, Deus está no controle. Então, sabendo que Deus está no controle, você pode encontrar conforto no seu coração, conforto na sua alma, conforto na sua mente. Há tempos difíceis, sim, no mundo teremos aflições, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, e o nosso Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa. Quando nós vamos à palavra do Senhor, nós vemos isso, né? Que o Senhor ao olhar na frente, ele já nos entregou uma profecia gloriosa, somos mais do que vencedores, glória a Deus, e aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Amém? Então que você possa respeitar todas as coisas, toda essa liderança que está diante de você, seja os seus pais, professores, chefe no trabalho, né? Os seus líderes dentro da igreja, os pastores, os obreiros, aqueles que te lideram, líder de célula. Respeite, orem por eles, porque através deles as bênçãos chegam até as nossas vidas, né? Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com decência, e o propósito de Deus está se cumprindo na sua vida. Então, Deus está trabalhando, irmãos, Ele não está parado, e as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão. Então, vamos nos posicionar. Esse texto nos traz esse alerta, eu também vejo um alerta aqui. Vamos nos posicionar segundo a vontade de Deus e confiar no Senhor. Não precisamos ficar preocupados se alguém vai roubar nossa bênção ou não. Se você estiver no Senhor, as bênçãos virão e te alcançarão. E Deus vai usar todo esse formato, tudo isso que Ele tem aqui nos ensinado através da sua palavra. Amém? Você é um abençoado por ter Deus na sua vida. Deus abençoe você e a sua casa. Amém?